Sejam muito bem-vindos ao episódio 3 do Nova Dimensão Podcast, um podcast de marketing e empreendedorismo, onde a gente chama empreendedores que estão na vida real buscando crescer os seus negócios, suas empresas e que passam por as suas dificuldades todos os dias para que eles tragam aqui pra gente e a gente discuta um pouco mais sobre a realidade do que é empreender. Gostei, velho. Gostei disso. Empreender. Sobre a realidade do que é empreender. Tem muito podcast por aí que fala só sobre o sucesso, sobre as vitórias, e a gente tá aqui para trazer um pouco do outro lado, porque muita gente às vezes passa por dificuldade, se sente sozinho, acha que só tem gente bem sucedida aí na internet, e a gente tá aqui para provar que nem só de coisas boas vivem o homem, né? Então eu tô aqui hoje, para quem não me conhece, prazer, host do podcast, Daniel Lara, CMO da Nova Dimensão Digital, e junto comigo aqui meu co-host Júlio Lara, CEO da Nova Dimensão Digital. Fala pessoal, muito obrigado mais uma vez por todo mundo que está aí ouvindo ou nos assistindo para mais um episódio do Nova Dimensão Podcast. E hoje uma reciprocidade, trazendo um cara aí que é um empreendedor sensacional, que tem muito a agregar para nós e para você que está aí ouvindo. Então, te convido mais uma vez para que nesse podcast você fique aí ligado até o final e não perca nem um minuto de tudo que vai ser compartilhado aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua caminhada empreendedora. Bom, e do outro lado aqui dessa mesa, como o Júlio já antecipou um pouquinho, Flávio, CEO do Granatum, um sistema que hoje é o nosso sistema financeiro que a gente utiliza aqui, muito bom inclusive, eu não cuido dessa parte, mas as pessoas elogiam por aqui. E Flávio, muito obrigado pela presença, né? Muito obrigado por ter chamado o meu sócio para o seu podcast aí, por essa ponte, né? Quem sabe um dia eu vou lá pro podcast do Granatum. Mas... Flávio, bom, primeiro eu queria te dar boas-vindas aqui no podcast, falar que aqui a gente vai falar sem entrelinha, sem tampar as coisas, sem fingir que a gente está falando e só falar bonito, né? A gente está aqui para conversar um pouco mais e entender um pouco mais da sua jornada, você que é um cara muito experiente, com vários negócios e hoje CEO de um grande SaaS aí que é o Granatum, e com certeza já passou por várias dificuldades, com certeza já passou por vários desafios até chegar aos resultados que hoje você tem. Então a gente vai conversar um pouco mais sobre eles, fechou? Legal. Beleza, obrigado, valeu pelo convite, bom demais, tá convidado já, vou marcar a data lá. Boa. Legal, prazer, sou Flávio, CEO do Granatum, e espero poder compartilhar bastante aí várias histórias que você falou assim, né, nem só de sucesso vive o empreendedor, Exato. Não vive de nada de sucesso, né, cara? A vida do empreendedor é essa, é porrada todo dia. Exato. Mas você vai criando casca, né? Sim, sim. E isso é o mais importante, né? Eu acho que é você aprender a não cair enquanto as batalhas vão sendo enfrentadas e tudo mais. Então, a gente hoje faz 4 anos de Nova Dimensão Digital. Parabéns para Muito obrigado. E até passaram um videozinho ali, a gente estava refletindo sobre tudo que a gente passou e tudo que fez a gente construir o que a gente está construindo e que ainda é só o começo. Mas a gente começa a perceber o quanto que a gente já passou por dificuldades, mas a nossa cabeça de empreendedor nunca está voltada para o problema, né? Sempre para a solução. Sim. E aí eu queria até começar com uma pergunta. Como que foi lá no começo, seu primeiro empreendimento, não sei, mas queria trazer um pouco de você, como que o Flávio se tornou esse cara empreendedor com essa cabeça pensante, que não tem problema, que não tem solução para ele. Me conta um pouco mais aí do começo da sua história. Legal, cara. Voltando, né? Voltando lá para trás. Eu acho que assim, muito do que eu sou muito do que nós somos, né? Tá relacionado com o ambiente que a gente cresceu e viveu, né? Eu sempre fui um cara pobre de classe média, saca? Uhum. Isso faz com que você fique mais atento, cara. Então eu acho que muito da jornada, muito de prestar atenção, muito de aguentar a porrada, vem desse mesmo lugar, né? Eu não tinha o Nike. Eu tinha um Mike, tá ligado? Comprou perigo? Eu não tinha, a gente tava falando de skate, né? Andamos de skate aqui. Não tinha Power Peralta. Eu tinha o do mercado lá, né? O que derretia. Putz, tinha umas marcas. Tá ligado? Não vou falar então, aqui. Que você coloca Power Peralta, você entende mais ou menos o ano. Mas isso fez com que eu começasse a prestar muita atenção em tudo que aconteceu na minha vida. Então, a minha jornada de empreender, cara, ela vem do lugar onde eu alugava um carrinho de controle remoto, que era a única coisa que eu tinha, tá ligado? Na escola. Pros amigos? Então vem daí, eu vejo muito daí, né?
E eu sempre fui inquietaço, assim, muito inquieto de querer realizar, de querer ter as coisas e tal. Então, cara, eu já fui radialista. Acho que o primeiro empreendimento é esse, assim. É uma rádio comunitária, né? Rádio Pirata, em Osasco. E eu vendia publicidade para esse programa, né, cara? Legal. Saca? Então, vem muito desse lugar de querer realizar. Mas o empreendimento, os CNPJs, eles começam a nascer depois que eu me formo, né? Eu sou bacharel em ciência da computação. Legal. Isso também muda totalmente o jogo. Eu não tive computador desde cedo, mas eu sempre tive acesso, porque eu era um pobre na classe média, então meus amigos tinham. Todos os seus amigos tinham. Cara, eu vejo esses perfis de jogo dos anos 80, 90 ali, eu lembro, tenho memória auditiva, afetiva, assim, né? sabe, daquele momento ali. E aí eu falava, cara, isso aqui é muito louco, né? Computador é muito louco. E eu fui nessas, assim, vai trabalhando, ganhando uma grana, monta o primeiro computador. E aí, a primeira grana com computador, e eu nem imaginava que eu ia ser bacharel em ciência da computação, né? Mas já mostra da cabeça mais lógica, assim. Eu fazia uns programinha, cara, numa linguagem DBase, assim. E eu fiz uma vez, tinha um amigo que o pai dele trabalhava na Marinha. E aí a gente fazia sisteminhas, vendia tipo assim, hoje deve ser R$50 o que a gente ganhava por sistema. Fazia o sisteminha de controle de estoque da Marinha. Totalmente ali, o pai dele se lascando lá do lado do... Isso na época da faculdade? Não, cara, isso antes, assim. Antes? Legal. Só falando como que eu chego na faculdade, né? E aí, o lance violento de você ter que escolher o que você vai ser com 17 anos, né? Eu não sabia muito bem, porque a minha vida foi crescendo nesse lugar onde o computador era muito legal para mim, videogame, essas coisas assim, né? Só que parecia uma coisa inacessível para eu executar. Então eu não sabia muito bem o que fazer. Quando eu fui escolher a faculdade, eu ia fazer administração. E aí, só que eu queria trabalhar. E aí eu precisava de um curso à noite e não tinha administração à noite, só tinha de dia. Tipo, umas coisas muito loucas. Desculpa assim, a pergunta, por que administração? Porque eu não sabia o que fazer. Eu odeio quem fala isso. Você que quer fazer administração e você chegar na faculdade e falar pro seu coleguinha do lado, eu responder pro seu professor que você tá fazendo ADM porque você não sabe o que você quer fazer, você deixa quem escolheu a administração muito bravo e muito triste. Cara, mas... Porque eu escolhi a administração. Então, mas por que eu escolhi? Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sei que a administração vai abrir o leque 360 graus para você escolher o que você quiser Sem fazer. dúvida. Então, eu tava ali, pensa nisso, né? A mentalidade do cara que se lascou a vida inteira. Então, cada centavo que eu ia investir nesse negócio aí tinha que ter retorno para mim. Valeu a pena, né? Então, eu fui num curso onde eu sabia que eu poderia me movimentar para qualquer lugar. Legal. Qualquer. Só um parênteses, tem muita gente que começa a ADM e desiste. Várias pessoas da minha sala começaram e desistiram porque elas começam a enxergar que, a aula de comunicação ali eu gostei bastante, aí vai para marketing específico, contabilidade eu gostei muito, aí vai fazer contabilidade. Mas é legal essa visão que você acaba abrindo o leque de possibilidades. Sim. E acho que foi o que aconteceu com você, né? Essa frase ela é péssima mesmo, né, cara? A que eu falei aqui, porque todo mundo fala assim, é o curso de quem não sabe o que quer ser da vida, isso ou né? publicidade, ao né? contrário. Publicidade também é isso. Ao contrário. Por não saber, eu escolhi fazer administração. Mas aí não tinha o curso à noite. E aí eu falei, puta, a escolha da minha faculdade foi tipo assim, não tem o horário à noite, só esses cursos aqui, ó, à noite. Eu tinha escrito de giz numa lousa, noturno, ciência da computação, eu falei, puta, computador, né? Eu falei, tá, então vou me inscrever em ciência da computação. Então você nunca tinha tido contato com programação, tirando a parada com o seu... Cara, eu já programava, assim. Então, o meu interesse por computador vem desde quando eu não tinha computador. E eu olhava ali e falava, cara, esse jogo foi feito. Esse negócio aconteceu. Eu tive também, na época de radialista, o complemento da renda para, inclusive, a gente comprava o horário da rádio, né? Então, aí no começo os patrocínios não davam. Eu montava computador junto com um dos caras que fazia o programa comigo lá. A gente vendia para pagar o horário do rádio. Então, a lógica do negócio todo ali eu já sabia instalar o Windows, sabia não sei o que, sabia programar. Eu tinha uma lógica de programação. Nunca me foi ensinado assim, até esse momento, né? Então, aí eu gosto de computador, vou fazer ciência da computação. Aí, para quem fez ciência da computação, tem pouquíssimo a ver com programar.
é um curso matemático. Sim, né? total. Então você pode sair de lá fazendo qualquer desdobramento em matemática. Né? O que foi ótimo para mim também, assim. Sensacional, porque eu não era um cara que gostava muito de matemática. Olha que coisa louca, né? Hoje CEO do Granato, um software de gestão financeira, né? Coisa muito louca. Só que ali foi uma base muito louca, assim, para eu começar a entender para onde o mercado estava indo. E aí a gente está falando do primeiro momento, dos primeiros movimentos da internet no Brasil. Eu falo que eu passei os cabos da internet no Brasil. É tipo isso, sim. Mas isso é 2000, mais ou menos. Final de 98, 99. Caramba. Cara, a conexão era via Telnet. Era uma telinha preta, digitava lá, eu tinha que ensinar, imagine, não tinha discador na época. Tinha que ensinar as pessoas a como conectar via Telnet. Caraca. Muito louco. E aí ali eu vivi esse momento e o momento da bolha também. Então salários inflacionadaços e tal. A galera, pagava milhões num site estático, assim, né? Sim. Mas foi bom. E daí, nesse lugar aí, eu comecei a entender que a internet tinha esse poder que é o que a gente usufrui hoje, né? De ter plataforma, de ter sistema, de poder armazenar coisa e tal. E daí, vai se desdobrando sempre ao redor da internet toda a minha carreira ali. Então, eu comecei como suporte olha isso, né? Bacharel em ciência da computação, trabalhando de suporte de tão difícil que era conectar na internet naquele tempo ali. Tipo, isso naquela época, você não conseguia nem imaginar que um dia poderia existir um SaaS de sistema financeiro e gestão. Cara, a gente já tinha noção. Já? Porque a empresa que a gente trabalhava ali, ela começou a vislumbrar essas coisas. A internet no começo era 90% infraestrutura e 10% aplicações ali. Então, site e tal. E deslumbrar isso não é tipo hoje em dia deslumbrar o metaverso? Não era um bagulho que você olhava e falava, agora não vai rolar isso. Era tipo vislumbrar ChatGPT. Era tipo isso. Porque quando eu vi a primeira vez um login ser feito online, eu falei, mano, era via CGI, era um form que submetia e o servidor que respondia a autenticação. Então, tinha várias camadas. Não é uma coisa simples hoje, você programa ali e tal. Eu olhei e falei, cara, esse negócio aqui vai mudar. Eu acho que até só, novamente, fazendo um parênteses para você continuar a sua história, é um pouco do que a gente estava falando antes. Hoje, o ChatGPT, ele é algo que existe que você não consegue entender o tamanho, a dimensão que ele vai ter de aplicações. Sim. Então, no seu caso, você já quer o robozinho ali entendendo para responder. A gente aqui tem outras aplicações e as pessoas que estão assistindo devem de ter outras. Só que eu acho que era um pouco do que você vivia. É uma imensidão tão grande que você fala, aonde isso vai parar? Sim. E não é à toa que a gente está hoje aqui e ainda não parou, né? Não parou. Mas aí começa a desdobrar ao redor da internet aí, né? Eu começo a fazer site e aí vem a agência. Que legal. O primeiro empreendimento ali, eu falei assim, cara, comecei a fazer site. Não tinha... era uma época que site era a estratégia do digital. Era muito premium, né? Muito. Tipo, caraca, você tem um site. E eu saí da empresa assim, eu falei, cara, como que os caras pagam milhões nesse negócio aqui que eu tô fazendo? Tipo, era obrigado ainda a usar o front page numa das empresas que eu trabalhei, né? Que gerava um código todo zoado e tal. E eu sempre fui preciosista com isso, né? E aí eu falei, não é possível. Se eu vender por 50%. 1 centésimo desse preço, eu vou ganhar muito dinheiro e beleza. E aí foi. Ganhei a primeira cagada, devia ter feito administração. Sim. Por quê? Porque você que nos ouve aqui, muito provavelmente, se você começa um empreendimento, o que você vai querer fazer é o que você fazia quando você era trabalhador. Exato. Então, eu sou vendedor. O que eu faço? 90% do tempo eu vendo. Tipo, só que empreender, mano, não é isso. Não é isso. Não. É tipo, você tem que vender e entender qual investimento você está fazendo e entender quanto que é o seu custo, quanto que é a despesa, onde que é que tem o retorno, quanto que você tem que ter guardado de grana e tal. Monte de coisa. Tem tanta coisa que às vezes eu falo pro meu time que às vezes eu não consigo explicar o quão atolado eu tô, mas eu tô. Eu falo, é que eu não consigo explicar, mas é muita coisa que você tem que pensar pra... É exatamente isso. Às vezes as pessoas acham que você vai começar a empreender
Você só vai vender uma parada, vai entregar para o cliente e você vai ganhar 1/10 de um site de 1 milhão. Mas não, você tem que vender, atender, entregar, receber as refações, aguentar críticas, refazer 1 milhão de vezes. E agora, aí quando você tá lá dentro e você não sente isso, você sente o quê? Uma refação ou outra, você não sente o cliente te criticando, você não sente nada, você só tá ali na ponta final. Então empreender é muita coisa que às vezes as pessoas não enxergam. Quantos detalhes tem, né? Micro coisas que às vezes sugam sua energia de um tipo que às vezes você sente e você fala, eu só queria vender. Exatamente. E aí, nessa época aí ainda, cara, eu era meio porra louca total, assim, eu era músico, tocava na noite, o que eu queria era, ali naquele momento eu falei assim, serei músico. Com 17 anos? Não, tinha acho que uns 20, 21. Pô, então depois de já ter entrado na faculdade... 21, já ter trabalhado falou, na internet. vou ser músico. Cara, trabalhei... não, eu já tocava, né, só que era de brincadeirinha. Sim. Aí eu comecei a tocar sério, né. Tipo você assim, tocava o quê? Contrabaixo. Ele é... Músico. Músico. Ele, pra quem não sabe, é o nosso audiovisual. Atrás das câmeras tem alguém fazendo tudo isso acontecer, hein? Legal. Então, e aí eu queria ser músico, então eu era meio porra louca. Eu olhava pra isso, era eu ganhava dinheiro pra financiar a minha brincadeira ali, né? Que era, vou levar a sério. Só que, cara, você vai tocar na noite, e aí, enfim, a loucurinha. Não tava levando muito a sério. E aí, esse não levando muito a sério, o que é? É tipo, não entregava o trabalho? Não é isso. Gastava, fechava o projetão, ia lá e gastava, não fazia controle nenhum e tal. E daí vem a primeira treta maligna, né? Então aí começa a bola de neve, não tem dinheiro, tem que pagar, precisa comer, beleza, primeira quebrada. Só pra gente entender e dar um pouco de detalhe, Flávio, porque aqui a gente quer ir nos detalhes mesmo, para que o pessoal não cometa os mesmos erros. Vamos entender a dimensão que você tinha dessa empresa, quantas pessoas tinham, se você já tinha uma folha salarial, se você puder, pô, lá atrás, talvez abrir números para nós, trazendo para a moeda de hoje, sei lá, faturava 100 mil e tinha 150 de gasto. Porque eu acho que isso tangibiliza um pouco mais para as pessoas que estão ouvindo, para elas não cometerem esses mesmos erros e talvez até entender no detalhe assim, o que você fez, né, que pode ter prejudicado, porque você estava falando, pô, eu vendia, tinha isso e aquilo. Você tinha sócio? Não tinha sócio? Porque, por exemplo, eu hoje, o que o Dani não tem da parte financeira, eu dou o suporte para ele. O que eu não tenho da parte estratégica para aplicar para os nossos clientes, ele me dá o suporte. Vendas, está mais na minha mão. Uma parte um pouco mais, sei lá, talvez planejamento, até mesmo gestão do time operacional tá mais na mão dele. Então a gente se completa muito. Cheguei até a falar um pouco disso lá no Granato. Só que eu queria entender, porque muitas vezes a jornada empreendedora ela é muito solitária, né? E eu queria entender se você foi esse cara solitário. Então, se puder dar um pouco mais de detalhes aí para nós de como que foi essa primeira quebra aí, esse primeiro tombo que você tomou, seria legal. Legal. Eu não estava sozinho. Eu era sócio da minha mulher nesse negócio. A gente tinha mais 2 pessoas que trabalhavam pra gente e era muito freela. Entendi. Eu passava muito trabalho, assim, pra galera. Se fosse entender um projeto hoje, assim, era tipo... Na moeda de hoje, cara, sei lá, uns 40, 50 mil. Por site. Tá. Site, assim, pequeno, né? Tipo uma landing page hoje que a gente faz. Não, tinha talvez um site institucional. Entendi. Bobeirinhas. Institucionalzinho. Talvez de simples não tem tecnologia que hoje não, tem, não né? tem um banco de dados, não tem nada, era mais front ali. Os projetos mais parrudos, eles eram bem mais caros. A gente trabalhava com Flash na época também e com ActionScript no Flash. A gente fez uns sites muito loucos, assim, maneiraços também. Então era tipo isso. Só que o foco era... Eu sempre... É assim, né? Dani, te amo demais, né? Por ter me aguentado nesse tempo, porque eu era um meio inconsequente total mesmo, né, cara? Então, a irresponsabilidade veio do meu lado de não ter noção. E ela sempre foi a mina organizada, né? Então, ela chegava e falava, a gente tem que ver isso aqui. Pega aí, vamos usar o limite aqui que vai entrar aquele lá, não sei o que e tal. E ela foi meio que confiando que eu tinha tanta convicção, né, ao falar... que ela foi deixando o erro acontecer. A culpa não é dela, né? A culpa eu atribuo totalmente a mim, né?
E aí, nesse meio tempo, começa a nascer e-commerce. E-commerces. Aí eu fiz 1, 2, 3 projetos de e-commerce. Aí eu falei, opa, esse negócio aqui é interessante também. Cara, e-commerce não existia transação online. O e-commerce, os e-commerces... Como era? Era guarda o número do cartão de crédito e na outra ponta uma Alguém pessoa digitando. digita na maquininha Caramba. o dado. Bizarro. Demorou, Bizarro, cara. bizarro. E essa tecnologia ela é muito recente, a Sim. da transação super segura. Sim. Porque, tipo assim, e eu olhava, né, depois de um tempo ainda que a gente tinha fechado e tal. Aí deixa eu voltar aqui pro e-commerce para ver. Até bem pouco tempo atrás era tosco nesse nível. As lojas gigantescas aí. Sem checkout transparente, né? Horrível, cara. Era horrível. Segurança zero. E E daí... Pode falar. Não. Diga. Eu acho que a tecnologia de checkout, ela avançou muito com infoprodutos, que também é uma evolução do marketing, né? Eu acho que as plataformas digitais num todo evoluíram e puxaram muita régua para as plataformas startups, e-commerces que não tinham. Porque eu trabalho em agência desde 2014, 13, e eu lembro que os e-commerces eram bizarros, assim, eram muitos acessos, a gente atendia clientes de e-commerce lá que recebiam 50, 60 mil visitas por dia e o checkout não era transparente, era uma coisa bizarra, feia, assim, e eu ficava bizarramente... Do nível assim, de segurança, assim. Segurança. A internet passou por um... tipo assim... É Deus, né? Alá, Ogum, sei lá quem que é. Alguma entidade que não deixou o negócio degringolar. Porque era bizarro, cara. Bizarro. Até bem pouco tempo atrás. Sim. Era um nível bizarro de segurança, de infraestrutura. E aí, nessa época aí, eu comecei a fazer os e-commerce. Eu falei assim, eu vou fazer um e-commerce também. Aí eu abri... Pra você. Paralelo esse outro negócio, que era um sex shop. Legal. Eu seria hoje o Marajá dos dotes, sei lá, né? Hoje. E por que um sexy shop? Cara, porque um dos projetos que eu fiz foi o sexshop.com.br. Eu trabalhei nessa empresa, porque, cara, meu amigo de muito tempo, né? Era o dono dessa empresa e ele estava saindo desse ramo. Ele tinha uma produtora de vídeo e tal, ele não dava muito. E eu olhava esse mercado e falava, cara, não tem ninguém. Ou era aquela coisa meio bordelzão, né? O sex shop era um negócio... você tinha vergonha de entrar no site. Hoje você tem loja de rua, aqui em São Bernardo, Sim. inclusive, né? Chique, né? Bonito. As pessoas são convidadas a entrar e tal ali. E os sites, eles parecia o Deep Web da época, assim, né, cara? Entrava, era meio tosco. E eu comecei a fazer esse site justamente para ter essa abordagem mais suave, né? E daí 2 coisas, e-commerce e a agência. Daí a agência começou a degringolar. E aí eu falei, a Dani, visionária demais também, ela fez evento. Porque mulher, né, tem hoje muito menos, mas dado a sociedade patriarcal que oprime, né, a mulher, Sim. ela sempre teve muita dificuldade em se soltar, assim. Sim. Então a Dani tinha uma moça que chamava... Eu não lembro. Ela era personal sex trainer. Caramba. Ela ajudava as mulheres a ficarem desinibidas, né? E aí a gente começou a fazer eventos, saca? Então era outra abordagem, cara. Se eu tivesse continuado nesse lugar aí, ia ser muito louco. Hoje a gente já tá no outro patamar. Legal. Só que por ter as 2 coisas, lição número 2, foco zero. Foco zero. Quando você vende projeto, o dinheiro cai instantaneamente. Quando você está no e-commerce, sua carteira de clientes cresce de um jeito mais lento. Né? Você hoje, tem muita estratégia de recuperação de carrinho, né? Muita estratégia. Tem muito e-commerce que quebra por não entender de fluxo de caixa. Todo negócio, Na cara. verdade, todo. Muito, mas assim, eu vejo muito problema de e-commerce que o cara não entende o fluxo de caixa dele ali, gasta muito dinheiro em estoque e aí acaba quebrando porque não casa, né? Sim. Cara, e é isso, né? O e-commerce ou o varejo em geral, ele tá totalmente relacionado com capital de giro, né? Necessidade de capital de giro. Então, a diferença entre quando você compra o estoque e o quanto você tem de estoque para o que você vende é o
A engrenagem principal o que vira o jogo, né? Sim. Quando você domina isso dentro do varejo ou dentro do e-commerce, você vira o jogo total. Sim. E esse foi um outro problema também, só que anos depois eu fui entender, porque na época pouquíssimos fornecedores a gente tinha. Então eram importadores, então a maioria dos produtos eram importados, e aí tinha uma barreira gigante, porque o mercado ele era exatamente igual ao site, assim, era imundo, tá ligado? Então tinham 2, 3 players que não queriam que os outros entrassem. Então sempre a gente tinha um nível de compra necessário enorme, então você tinha que fazer compras enormes e tal, e levando a gente para esse lugar onde o estoque era gigante e tal, você vai se lascando. Mas nesse caso aqui é o foco zero. Então aí a agência começou a ficar começou a embolar. Ah, tá. Porque aí era, não, vamos focar na agência. Vamos focar no não site. Não tinha foco, então... Beleza. Daí deu uma loucura lá na minha cabeça, que eu falei, não quero nem uma coisa nem outra. Aí a gente fechou as duas coisas, né? Caramba. Tipo isso. Por quê? Porque não tinha fluxo de caixa a mais, basicamente. No e-commerce... E na agência... Dinheiro zero. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Como que acaba o dinheiro? Controle financeiro é zero, cara. Exato. Zero. Era zero. A gente não tinha noção nenhuma. Não tinha nenhuma planilha de fluxo de caixa. Naquela época não existia Granato. Talvez planilha vocês não utilizavam, mas... Se eu tivesse feito administração, eu já saberia. Mas como que vocês faziam? Na mão ali? Papel e caneta e tal? Tinha umas planilhas do tipo assim, compras de 2023. Aí tinha lá, comprei, parcelei em 12, parcelei em 6. Tinha lá esse controle. Beleza. Aí que mais que tem? Aluguel do mês que vem. Não era essa coisa... A gente tem até um mini curso lá no Granato, de graça, se você quiser. Essas boas práticas, de você fazer previsão, de você conseguir, antes de abrir a empresa, você já consegue simular o cenário. Sim. Então, a gente não tinha nada disso. Foi tipo facão e selva e cortando ali, não sabendo muito bem para onde ia. Aí, fiquei endividadaço, muito endividado na pessoa física, né? Sim. Na pessoa jurídica e imediatamente na pessoa física. E aí, a gente decidiu fechar. Falou, cara, vamos negociar com o credor. Falimos, né? Porque a gente faliu de fato, mas o CNPJ ficou zumbi ali. A gente não abriu falência porque é a puta de uma burocracia absurda, né? Mas beleza, negociamos entrega com o credor e tal. E daí eu fui fazer outras coisas da vida. Fiquei 3 anos acompanhando uma banda na produção, né? Do Teatro Mágico. Que deu uma outra... Expandiu minha mente, assim, aí consegui me organizar financeiramente um pouco mais, assim, só que aí acabou o dinheiro também, porque música é difícil, viu, cara? Música é difícil. E aí eu voltei para o mercado de trabalho para me capitalizar. Daí eu conheci os meus atuais sócios em quase todos os negócios. E alguns negócios a gente tem mais outros sócios, assim, mas os 3 sócios que a gente tem, que eu tenho hoje, eu conheci nesse momento. E eu vou fazer uma pergunta muito boa, que eu fico refletindo sobre isso. Você falou que lá atrás, quando você tinha a agência e o sex shop, dos problemas que você teve foi a falta de foco. Sim. E hoje você falou que você conheceu a maioria dos seus sócios de outros negócios em trabalhos. Qual que é a diferença do não ter foco lá atrás para o não ter foco hoje em dia? Porque com certeza hoje você tem seus focos, hoje como CEO do Granato, mas tendo outros negócios, como que você vê qual a diferença do foco que você não teve lá atrás com hoje o Flávio bem sucedido com vários negócios? Cara, de 2005, 2004, sei lá, né? Que ano que foi isso? Para 2008, teve o gatilho foi a necessidade. De 2008 até 2015, que foi quando 2008 a gente começou a WebGo, que é a holding que tem todos os negócios. Certo. Até 2012, ali, 2013, 2015, basicamente a gente passou aprendendo coisas num nível hard. Bizarro. Então você fala, né? Qual a diferença do foco hoje?
a minha leitura ela já vai direto para vários exercícios do tipo aquela dinâmica dos 6 chapéus. E para você entender, quando eu estou sentado com os meus sócios, a gente tem várias partes para conversar. Então a gente fala sobre o Granato e aí o foco está no Granato. Aí, vírgula. A gente fala sobre o ateliê de software, o foco está no ateliê de software. Vírgula. A gente fala sobre a escola, o foco está na escola. A gente fala sobre o robô, o foco está no robô. Então, eu consigo hoje, eu desenvolvi essa habilidade, mas porque eu fiquei ali vários anos estudando e aprendendo a ter foco. Eu não tinha essa compreensão de que eu não era foco aquilo ali. Uhum. Por quê? A minha geração, ela vem desse lugar onde, tipo, é isso mesmo, cara. Você tem que ter uma padaria, você tem que ter uma banca de jornal, você tem que ter um não sei o quê. Eu tava só querendo replicar aquilo ali. Nossa, eu tenho que amplificar ali os meus ganhos com tipos de negócios diferentes, mas que não necessariamente é real. Sim. Hoje eu tenho vários tipos de negócios diferentes, diversificado. Só que primeiro a gente entra e estrutura a operação. Uhum. Aí roda. Tá estável? Aí a gente vai para outro lugar. E hoje você tem sócios também que com certeza são bem capacitados e cada um deles tem um foco um pouquinho maior em alguma coisa, né? Porque hoje você tem escola, software, ateliê, etc. Então, cada uma dessas coisas, provavelmente tem alguém ali que está pensando cada coisa ali, algumas partes diferentes, porque isso ajuda muito, né? Por exemplo, no Sexy Shop era você e a Dani, né? Uhum. Talvez os dois pensando a mesma energia para os dois lugares e ao mesmo tempo sobrecarregados, né? Uma coisa que você falou que é muito legal e eu ouço muito isso assim no Instagram, tipo, a galera, tava empreendendo, acabei errando, fazendo cagada e vou ter que voltar pro mercado de trabalho. Putz, como se isso fosse um pesadelo, saca? Volta pro mercado de trabalho, se capitaliza de novo e tenta de novo. Você não morreu, Sim. Você só errou, saca? Então a galera no digital hoje, eu acho que a galera do digital tá muito mimada. Sim. Acha que é o primeiro empreendimento que vai dar certo, acha que empreender é fácil demais e quando dá errado parece que ela é a única pessoa burra do mundo. Mas não é assim, né? Você mesmo, você voltou pro mercado de trabalho, se capitalizou nesse meio tempo ainda, estudou para conseguir voltar com muito mais empenho, muito mais conhecimento e quando voltou fez as coisas muito melhores, né? Sim, sim. Cara, eu acho que tem uma coisa muito importante da sua fala aí que é sobre sucesso, né? Uhum. O Instagram é foda. Porque você olha lá, o cara, nossa, tá vendo aqui o meu relógio de ouro, a minha Ferrari, o meu não sei o quê, tudo alugado. Não importa se é alugado ou não, pode ter sido conquistado também. E aí as pessoas olham e entendem que aquilo é um modelo de sucesso, tá ligado? Sim. Não sei se é porque eu tô ficando velho. Então, e o Jordão até me fez uma pergunta muito, muito boa lá no podcast dele. Ele falou assim: o que você fez de errado para não ser o Conta Azul? Conta Azul, pra quem não sabe, é o meu concorrente, um dos concorrentes que eu tenho, Sim. que foi aportado. Tem muito dinheiro lá. Muito dinheiro. Tem um cheque lá para pagar também. Não é um problema meu isso, mas o que deu de errado? Cara, não deu errado. Sim, são ambições, Pra né? mim deu certo. Sim. E aí, o sucesso tem a ver com isso. Sim. O que é errado e o que é certo Sim. pra você, né? Sim. É o sucesso pra você. Então, você tava falando, né? Pô, passaram um vídeo aqui contando o que a gente viveu e tal. Mano, isso já pode ser sucesso pra você. Sim, total. Cara, o que eu respondi pro Jordão, né? Eu ando de skate com os meus filhos, eu saio pra jantar com a minha mulher, deito minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu tomo as decisões que eu quiser dentro do meu negócio, sem influência nenhuma externa. Pra mim, isso é sucesso, saca? Então, acho que o digital, ele traz... Primeira coisa, o Instagram é foda, porque ele traz um modelo que as pessoas olham e falam assim, eu preciso desse modelo aqui. Sim. E aí, não à toa, as pessoas chegam lá, ficam deprimidas, né? Dá merda, falam, nossa, o que eu queria não era isso e tal, porque não é o modelo. Então, o exercício de se entender é muito importante. E aí, você estava até falando, né? Tanta coisa, empreender é tanta coisa. E porque eu gosto muito de... Tem um dos valores
dentro das empresas do nosso grupo lá, todas elas, né? Então, para quem não entende, a gente não tem hierarquia. Você falou, os sócios ficam mais perto de um negócio, né? Ou tem habilidades diferentes e tal. A maior parte dos negócios, eles estão rodando... Sem precisar de vocês. Sem precisar da gente. Uhum. Tá rolando, né? Basicamente. Não precisa da gente, né? Ele já tá rolando. E aí, para você conseguir tocar o negócio, para você conseguir se sentir feliz, satisfeito e com sucesso, um dos valores que a gente tem dentro dos negócios é a autonomia. Legal. E a autonomia, cara, ela só nasce quando você se conhece, você conhece o seu par e você conhece o ambiente. O que isso significa, né? Nossa. Primeiro é você entender qual que é o seu sonho mesmo, seu, pessoal, do Flávio, cara. O que o Flávio quer realizar? Puta, é isso, isso e isso. Tá. E dos meus pares, qual é? A gente está no mesmo tempo, a gente está alinhado na mesma direção. Sim, tem esse alinhamento, expectativa de tudo. E sobre o ambiente, é assim, quem entra lá no Granatum, eu já falo, né? A gente tem um código de cultura, lê e vê se tem a ver. Sim. Esse código de cultura aqui com você. No processo seletivo ou depois que entra? Antes de entrevistar. Legal, legal. Antes, cara, porque existem conflitos que são facilmente evitados porque a gente acredita em várias coisas ali que metade acredita e metade não acredita, saca? Então, tipo assim, faz sentido isso aqui pra você? Ah, faz. Outra coisa que eu falo, nós somos um SaaS com potencial de ser unicórnio, mas não é isso que a gente busca. Legal. Então, se você quer trabalhar naquele ritmo frenético, em um negócio e tem vários legais pra caramba pra você trabalhar, aqui não é o lugar. A gente vai crescer trabalhando muito sério, então usando inteligência artificial, sendo eficiente operacionalmente, trabalhando sério, ganhando dinheiro, mas a ideia não é valer 1 bilhão. A ideia é crescer. Legal. Crescer bem, saudável, dormir Bootstrap. Bootstrapper. Legal. Então, essas coisas, cara, elas... esse valor especificamente faz você pensar nessas 3 coisas, e aí você tem que fazer o exercício para entender se faz sentido eu estar dentro desse coletivo aqui. Sim. A outra coisa esse coletivo aqui está fazendo sentido. Meus pares combinam comigo, não combinam comigo, e não precisa combinar, eu só preciso entender o meu par. E o ambiente, ele que é o que a gente fala lá, o Granatum é uma plataforma de desenvolvimento pessoal e profissional. Legal. Então, cara, sua cabeça, a gente vai ter discussões alto nível lá sobre várias questões da vida. Você pode participar ou não. A gente vai te dar tudo o que você precisar para você se desenvolver profissionalmente aqui. É o que? É curso? É uma formação? É coach? O que é que você precisa? Então, essa é a plataforma que a gente tem aqui também. Com essas 3 coisas pensadas assim, é muito difícil de dar errado. Sim. Saca? E aí, isso não... quando eu vejo que o negócio é totalmente independente de mim, é onde eu tô satisfeito. Para mim, sucesso é isso. E quantos por cento você acha que representa a cultura dentro dos negócios que você tem? Quão importante é? 100%, cara. 100%? 100% porque... Então, como funciona? Não tem hierarquia real, oficial. Então... Para isso funcionar... O estagiário pode falar que você não está fazendo sentido nenhum a sua fala. Sim. Massa. Sim, e acontece. E isso é importante. E acontece. Cara, só presta atenção, pega a exponencialidade da evolução humana, né? Tipo assim, o meu filho manja muito mais sobre várias coisas do que eu. Quantos anos ele tem? 13. Provavelmente mais que a gente. Em várias coisas. Tipo assim, tem uma IA que faz imagem, né? No Discord lá. O Midjourney. Midjourney. O Midjourney. Ele me mostrou o Midjourney em janeiro. Eu falo, pai, olha que foda isso aqui, não sei o que e tal. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, por que eu não vou ter a escuta aberta para quem tá chegando aqui? É um estagiário. Não, cara, todo mundo tem lugar de fala. Então, de fato, tem que funcionar. Se a cultura não for forte do tipo transparência, transparência total. E quando eu falo transparência total, todo mundo, se você perguntar para alguém, todo mundo tem acesso ao financeiro do Granatum. Legal. Por quê? Autonomia
Tem a ver com conhecer o ambiente. Mano, eu tô com um projeto aqui de criar uma sala de podcast que vai ter realidade aumentada. Custa quanto isso aí? Cara, existe verba no Granatum para isso? Pô, existe. Ele tem que ter essa resposta. Então, a cultura tem a ver com isso. Legal. Empoderar as pessoas. Você tem que buscar, você tem que ser autônomo, você tem que ser autogerido. Né? Não, é muito ruim, a gente fica lento quando tem que pegar na mão e fazer andar e tal. E é difícil achar gente assim, por isso que precisa existir um processo seletivo muito bom, né? Porque às vezes eu sinto, a NDD tem uma cultura bem semelhante com a sua. O Nubank fala muito, né? Peça desculpa, mas não peça permissão. Né? Então, dar autonomia para as pessoas. E eu sinto que muita gente fala que quer ter autonomia, que quer ser, que quer crescer, que quer falar e pensar e expor, mas na hora do vamos ver... Posso pegar o gancho? O que você falou lá. A pessoa sai do emprego e vai empreender. Ela sai de um lugar... Vamos falar de negócio tradicional, né? Não vou falar nem da NDD nem do Granatum aqui. Um negócio tradicional onde ela tem um chefe e ela passou lá... Vamos pegar o tempo de vida médio dentro da empresa, 3 anos. 3 anos recebendo ordem e sendo instruída para o que deve fazer. Aí ela arranca as amarras e aí cai. Cadê essa pessoa? Não tem. Sim. Então é muito louco. Eu acho que eu tava tendo esse debate hoje, cara. Sobre falas que desempoderam a gente. A galera zoa o LinkedIn, né? Tipo assim, lá, o cara colocou que é CEO da própria vida, e não sei o quê. Eu dou risada, né? É verdade e tal. Mas para pensar, cara. Tipo assim, dentro de uma cultura tipo Granatum, você tem que saber quanto e o que é o sucesso para você. Quanto de dinheiro? Dinheiro é sucesso? O que é sucesso? Sim. Todas essas coisas, você como CEO tá ligado. Você defende a visão, muito provavelmente, de vocês, ou, né? E é particular. E vocês têm que transmitir isso. É diferente na sua vida, cara. Sim, entre eu e ele é diferente. O que eu tenho como alinhamento de expectativa para algo, ele tem diferente. O que para mim é sucesso, para ele é diferente. O que eu tenho de gosto, para ele é diferente. E aí ele vai decidir as coisas da sua vida? De forma alguma. Tá entendendo? Tem que ter uma sintonia naquilo. Sim, ele é CEO do seu negócio, ele vai decidir as coisas da sua vida. Tá entendendo? Então, essas CEO falas... da sua vida é real. É real, cara. Real. É real. Eu vou só um passo um pouco menos filosófico. A gente tem muito uma brincadeirinha de cachorrinho da mulher, né? Mas, pô, se você pega um cara que a mulher manda muito nele, ele tá sendo CEO da própria vida? Não. Ele está sendo... Vamos colocar 3 aspectos, né? Então, o relacionamento, que ele passa muito tempo ali com uma pessoa, o trabalho, onde ele vai ali estar num ambiente onde ele vai produzir, e vamos colocar um pessoal, um livre ali. Se no relacionamento ele é um cara que obedece muito à esposa dele, não tem uma opinião formada e simplesmente o que ela decide é aquilo, 33% foi pro saco. No trabalho, se ele só recebe ordem, não pode expressar a opinião dele e simplesmente segue aquilo que é dito para ele, 33% foi pro saco. Então ele tem 33% do universo ali da vida dele para ele poder fazer o que ele quer. Ele tá sendo CEO da própria vida dele? Não. A gente tá indo para um lado muito filosófico, mas é um pouco disso. Aqui, eu acho que num ambiente empresarial, as pessoas elas precisam ser CEOs de si mesmo, né? Mas principalmente estarem alinhadas, que é um pouco do que tem no seu negócio, nos valores do seu negócio, lá dentro do próprio Granatum. Porque quando você tem pessoas alinhadas, tá todo mundo em prol de uma direção só. Tá todo mundo... Se o navio afundar, todo mundo vai tentar tapar aquele furo. Se o navio quiser mais velocidade, vai todo mundo descer lá na casa de máquinas e jogar carvão para dentro. Então, se você tem esse alinhamento, é muito mais fácil para que você consiga mitigar erros e problemas lá na frente. Por isso que cultura é uma das coisas que a gente fala muito aqui. A cultura, ela absorve ou expele. Ponto. Cultura, não existe cultura amena. Não, aqui é para todo mundo. Cara, não.
Ou você vai ter uma cultura forte para absorver as pessoas, ou você vai ter uma cultura forte que vai expelir as pessoas. Não é à toa que a gente vive num Brasil de 50-50, né? E não tem como. Ou você vai estar do lado dos 50 que estão mais dispostos. Não estou falando que... Eu estou trazendo para o lado político, mas não estou falando que na sua empresa só vai ter gente de direita ou gente de esquerda. Não. Mas entre todos os aspectos da vida profissional e pessoal, você precisa ter aquele alinhamento para você entender se todo mundo ali está minimamente na mesma frequência, né? Porque frequência com frequência, elas andam em conjunto. Agora, quando uma bate na outra, não faz sentido. Sim. O momento de conflito ele é importante também, né? Sim. A gente tem... acho que agora está todo mundo mais alinhado, assim, né? Até no espectro político, em vários aspectos, Legal. assim. Mas a gente teve vários conflitos, assim, e eu sempre me coloco bem distante, assim, só como observador. Eu confundo todo mundo, né? É o famoso em cima do muro, assim, mas porque eu tenho várias convicções, minhas convicções. Você fala do exemplo do homem, né? Ou da mulher, que acontece também, né? O homem manda na mulher e tal. Eu acho que tem duas coisas, né? Uma se a gente pegar historicamente, a gente parte para um lugar onde existe uma questão de opressão. Então, obviamente que mais a mulher sendo oprimida do que o homem, sim, mas acontece dos dois lados. Só que tem a questão de escolha também. Você pode escolher não entrar em conflito sobre determinada coisa, cara. Sabe? E aí, só que você tem que ser consciente. Então, eu abro muito mão aqui porque isso aqui me dá outras condições, saca? Para tudo é isso. Então, eu tenho que concordar tudo dentro da empresa? Não. Eu tenho que discordar com tudo dentro da empresa? Não. Você tem que escolher qual é a lição do momento para o meu filho que é adolescente nesse momento aqui, né? Você tem que escolher qual batalha que você vai travar. Então cara, vale a pena? Vai mudar o ambiente, vai mudar para você. O que eu costumo falar para ele você foi grosso comigo aqui agora. Eu já devolvo para você isso. Não em forma de grosseria. Eu falo assim, por que você foi grosso? Tá tudo bem, cara? Porque não é meu, não me pertence. Sim. E você tá colocando. O lance da resiliência do empreendedor tem a ver com isso o tempo inteiro. Porque você falou, é uma jornada solitária às vezes. Não é às vezes, cara. É sempre. É toda hora. Eu tenho... Os meus sócios, cara, são os sócios mais foda que eu poderia imaginar de ter. Saca? São muito bons mesmo, assim, me complementam muito. Mas eu tô sozinho. E eu tenho certeza absoluta que eles sentem isso também. Sim. Porque quando a gente tá em 4 ali... eu vou escolher ou não a batalha que eu vou travar. Só que aí eu sou o dono da minha própria vida. Então, você vai começando a ter esse nível de consciência, você vai conseguindo resolver vários problemas e dentro da empresa, quando você fala, são várias coisas, né? Existem os aspectos lógicos, então você vai lá, olha o granatão, tem o fluxo de caixa, é objetivo, você consegue ver e tal. Mas existem os outros, né? As pessoas. Quando você tem as pessoas, o relacionamento das pessoas, o clima. Eu sou assim, cara. Eu entro às vezes assim, eu já sinto o que tá rolando. Etc. Aí, e eu já vou procurando. E você desenrolar isso tem a ver com você defender a visão do negócio. Você como o CEO ali, né? A pessoa designada. E é muito louco. Hoje, da porta para fora do Granato, eu sou CEO. Da porta para dentro, eu sou mais uma pessoa... Né, um membro do time, e as pessoas me confiam várias coisas importantes, assim, várias decisões importantes, mas você percebe, vem da galera. Do mesmo jeito que eu confio nas pessoas para outras Queria questões. te fazer uma pergunta pautada nisso. Como funciona a tomada de decisão na empresa para as coisas? Porque hoje você é o CEO, mas você tem o Victor como CMO, você tem sócios, né? Assim como funciona um pouco aqui na empresa. Mas como funciona a tomada de decisão? Ela é pautada única e exclusivamente numa visão sua de martelo final é meu, ou então qualquer pessoa pode tomar uma decisão mesmo que não tenha a sua aprovação? Como que funciona lá? Seja no marketing, vendas, na organização em si, no posicionamento que vocês vão ter como empresa, né? Queria entender como é que funciona um pouquinho lá. Legal.
eu entendo o meu papel como CEO como sendo a pessoa que vai ser responsável por ajudar o time a executar uma visão. Essa visão vem dos 4 sócios. Tá. E qual que é essa visão? Normalmente alguma coisa que a gente definiu entre nós que tem a ver com isso, né? Vai atender o que eu espero, o que o meu outro sócio, o meu outro e o meu outro esperam. E eu trago isso como um desafio para o time. Todo final de ano, a gente começa em outubro, a gente faz um planejamento do próximo ano. Esse planejamento envolve todo mundo. Então a gente vai investir tanto em marketing. Beleza. Como a gente vai fazer? Aí a gente começa a definir alguns marcos num nível mais alto, né? Abrangente. Beleza. Então, o podcast estava dentro da estratégia de aquisição do Granato. Legal. Beleza. Como a gente vai executar isso? Cara, tem a verba. Você sabe quem são seus pares e se você sabe qual é a sua limitação, o que você tem, a sua capacidade de execução, você pode executar e organizar isso. Normalmente, as coisas acontecem em grupos de trabalho lá no Granato. Então, vamos, sei lá, pegar um exemplo aqui. Refatorar o onboarding da ferramenta. Isso é um grupo de trabalho. O que vai envolver ali? Desenvolvimento, investimento em produção de vídeo, investimento em publicidade, investimento... Tudo isso aí, é a tomada de decisão, eu nem cheguei perto. Onde isso aconteceu? Lá em outubro. O momento que que eu acho que eu sou mais importante, porque eu tenho que trazer, e as restrições, elas são muito mais importantes, né, do que qualquer coisa numa cultura onde a gente quer pregar essa liberdade de ação, criatividade e tudo mais. Só um corte aqui rapidinho. Você concorda? Porque eu tenho muito... Se um dia me perguntarem, por que serve uma reunião de planejamento anual? E eu gosto de pensar que é como definir... sabe quando você seta o piloto automático do seu carro de velocidade? Eu vejo mais ou menos que é isso. Você seta a velocidade do seu negócio. Se você vai muito rápido, se você vai devagar, se você vai focar nisso ou naquilo. Então, quando a gente traz, e tanto que eu faço isso junto com o Dani, de minimamente, eu monto todo a visão, um pouco do que você fala, né, da visão, levo para ele primeiramente, eu falo, estamos alinhado? Legal, estamos alinhado. Então, agora eu volto, destrincho para levar para todo mundo e todo mundo entender o que cada ponto aqui é importante e no que, né? Seja na retenção do cliente, na aquisição, no controle do financeiro em si. Mas você concorda com isso? Que esse tipo de reunião onde o CEO ele tem que trazer mais esse de digitar a velocidade, é isso mesmo? Digitar a velocidade ou não funciona muito assim lá para vocês? O seu planejamento do final do ano está errado. Caramba! Esse é um fato. O mercado inteiro de software ele é pautado no Chaos Report. Então, os métodos ágeis eles nasceram por conta disso. É tipo Pareto, né? Sim, 80% dos projetos falham. Sim. Por quê? Porque o seu plano ele já é legado no próximo dia. Então, eu concordo num pedacinho aí disso, que o negócio tem um objetivo e normalmente o meu negócio é um negócio com fins lucrativos. Sim, ele está relacionado com ganhar dinheiro. Isso é óbvio. Um volume de dinheiro. Sim. Até aí é onde eu entro para definir. Certo. Daí para frente é onde eu sou muito mais um conselheiro do que qualquer outra coisa. Por quê? A estratégia que a gente vai usar, eu tenho várias ideias. Só que quem tá no front, cara, é quem tem mais noção do que vai dar certo, do que não vai dar certo, do que a gente precisa em termos de recurso. Cara, esquece. Com essa verba, não rola. E aí vem pelo menos como eu atuo como CEO. Sim. Cara, você já pensou nisso? Já pode acontecer. Já pensei nisso e esse aqui é o problema. Nisso e esse aqui é o problema. Nisso. E você ser refutado 100%. Sim. Mas, a maioria das vezes, como a gente tem essa visão mais holística do trem todo ali,
você consegue pontuar coisas e falar assim, não tinha pensado nisso, cara. E aí começa o desenvolvimento a partir disso. Várias vezes, fala assim, mano, não vai rolar. E várias vezes, que é como eu gosto de fazer, a gente não conseguiu definir traçar um plano inteiro pro ano, que é o que acontece na maioria das vezes. Por quê? Cara, a gente já teve planos lindíssimos no PPT. Uhum. E que, tipo assim, a gente já erra no primeiro trimestre. Uhum. Por quê? Porque, mano, pandemia. Sim. Por quê? Porque ChatGPT. Sim. Saca? Sim. Ou porque qualquer coisa, às vezes um cliente Qualquer novo coisa. que entra na casa, por exemplo, uma Ambev da vida, pode mudar. Exatamente. Aí seu primeiro quarter, segundo quarter, tá o foco em produção de podcast. Só que aí você tem uma alta demanda de clientes grandes e acabou o podcast, nem criou o canal no YouTube. Sim. Exatamente. Então é muito louco isso, né? O que eu entendo é que, tipo assim, e a pergunta que todo mundo me odeia por causa disso, né? Porque puta oportunidade caiu na mesa. Uhum. Aí eu defendo essa oportunidade. Falo, caralho, olha isso aqui que aconteceu. Falei palavrão, desculpa aí. Olha aqui a oportunidade, não sei o que e tal. E aí todo mundo fala, não, acho que não. Mas aqui a gente falou pra fazer aquilo lá. Não, cara, olha essa oportunidade. Aí todo mundo fala, beleza, olha essa oportunidade. Eu falo, mas a gente vai deixar de fazer aquilo lá mesmo? Ah, que sacanagem. Por quê, cara? Esse exercício ele é muito importante por conta disso. Aparecer um cliente novo. Você entende quando eu falo assim do custo? Sim. Aparecer um cliente novo é melhor do que essa oportunidade que a gente viu lá no final do ano? Pode ser que não seja, cara. Sim. Só que a gente age muito por empolgação, na maior parte das vezes. Eu vou dar um exemplo só para ficar um pouco mais factível, que acho que a gente filosofou bastante aqui, né, alguns momentos, mas eu acho que é importante para quem está nos ouvindo também trazer um pouco de exemplo mais claro de oportunidades que às vezes é importante você falar não. Vou dar um exemplo da Nova Dimensão Digital. Nós temos um cliente aqui muito importante, que hoje é o nosso Key Account, que é o Carrefour, né? A gente já cheguei a minimamente comentar, mas hoje a gente já tem a liberação para falar. E surgiu a possibilidade, numa concorrência, da gente participar de uma outra área lá deles. E aí, trazendo assim, meio que para números fictícios, tá? Mas a gente, bateria o faturamento que a gente planejou, né, pro ano. A gente já tinha a linha do realizável, ou seja, do que vai ser executável. Teria a linha de receita nova para trazer, para completar nesse montante o faturamento que a gente quer no ano. Essa oportunidade, a gente alcançaria a meta só sem precisar de mais nenhum cliente. Estruturei um DRE de conta mesmo. Fiz um DREzinho ali, mas mais voltado para... fiz um DRE da conta, né? Dá pra fazer isso no Granado, você sabe, né? Fazer o DRE do projeto. Cara, nunca... É mesmo? Acabei de descobrir agora. E ele fica perdendo tempo olha pra aí, caralho olha aí, com as olha aí, planilhas dele. olha aí. Não, eu fiz lá beleza. no meu Excelzinho que eu gosto. Mas as planilhas deles ficam muito boas, assim. Ele faz muito rápido, demoraria 1 ano e meio pra fazer e não ia funcionar nada. Aí eu só queria ter uma visão. E aí só que eu não gosto de levar o não. Porque, era uma baita oportunidade. E aí eu apresentei pro Dani e falei, margem líquida lá, 4%. E aí cara, acho que não vale a pena. O que você acha? Ele, também acho que não vale a pena. Só que você olha para aquilo, se você olha só pro número, ou pelo menos se é uma empresa com uma maturidade um pouco menor do que a nossa, você olha para aquele número e você se vislumbra. Porque você fala, vamos mandar ali o orçamento, torcer para fechar e vamos que vamos. E se vier, a gente resolve. E aquilo é a 4%. prova de que Exato. faturamento é só uma métrica de vaidade. Sim. Exato. Sim. E você tem que ter esses momentos maori de olhar para uma oportunidade e tem que ter o que você faz um pouco, que mas será que a gente vai esquecer ali? Mas essa vai. E você vai provocando até a hora que você consegue tirar algo, né? Até uma pergunta pra você. O quanto que você vê assim no seu dia a dia ou até mesmo na sua jornada empreendedora? Eu particularmente tenho uma média, mas eu acho que queria saber sua visão. Quantas empresas você acredita, porcentagem assim, do nada? Datafloss, eu falo que é Datafloss, Flosses da minha cabeça. Datafloss. Quantas empresas você acredita que estão trabalhando de graça, assim, pagando para trabalhar? Nossa, muitas, cara. O Datafloss, o último Datafloss com certeza mais de 80%. Caraca, mais de achei 80%. muito. Eu ia chutar uns 40%, 50%. Não, é só você pegar o número de empresas que abrem e fecham, CNPJs, né? Que ficam inativos, assim.
Então, eu tô sendo até generoso, eu acho que é mais. Existe uma ferramenta muito poderosa que você poderia pegar esse projeto aí estrategicamente. Então, puta, uma margem de 4%, pelo amor de Deus, né, velho? Tá horrível, mas ele vai trazer o projeto C, D e E. Sim. Só que assim, quem faz isso? Ninguém. É raro, velho. É raro. É muito raro. Que é o que acontece, tipo, a gente falou de e-commerce e tal. Esse tipo de estratégia é o tipo de estratégia que não é adotado dentro das empresas e é o que quebra as empresas. Porque, nossa, olha o meu carro-chefe aqui. Quanto que dá de lucro do carro-chefe? Ah, não, dá prejuízo de 1 centavo. Tá entendendo? Sim. E muitas empresas, muitas, não têm noção disso. E isso é o que quebra a empresa. Existem muitas empresas que têm determinadas BUs ou serviços que dão prejuízo, mas de maneira estratégica. Sim. Vou dar um exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre, o Mercado Pago é o que banca a operação, por exemplo, do Mercado Envios. Porra, frete de graça, os caras têm avião e tal. Eu tô supondo aqui, eu acredito que não deve te dar lucro, mas o Mercado Pago, eu já vi informações que é um negócio muito lucrativo. Sim. Então um acaba, às vezes, compensando o outro, porque no ecossistema está em prol de algo muito maior que está dando lucro. Mas isso aí, estrategicamente falando, vale a pena. Sim, trazendo para termo prático, assim, né? O que você pode fazer? Cara, nem vou falar de prejuízo, né? Eu vou falar de uma margem quase zero, assim. Certo. Pega isso, essa quantidade de grana que está saindo para entrar essa outra quantidade de grana e apropria como sendo uma estratégia de marketing ou de aquisição ou comercial. E olha o seu relatório com essa informação. Sim. Tipo, quando você faz uma análise de DRE, por exemplo, você vai ter noção do seu resultado operacional. Sim. Se você traz isso para dentro do seu financeiro, até simulando aí uma hipótese, né? E aí você olha essa DRE. Se fizer sentido, cara, como verba de aquisição, aí você cai para dentro desse projeto aí. Sim. Se não fizer sentido, desencana. Sim. Saca? Nesse cenário nosso aqui do Carrefour, era um custo, um risco muito alto que se corria. Agora eu concordo muito de você gastar às vezes mais, sair até um pouco no prejuízo para adquirir cliente, aumentar seu posicionamento, seu branding. E eu acho que isso é um ponto muito prejudicial que muitas empresas deixam de crescer ou ficam sempre na mesma por conta disso. Sim. Porque é muito cauteloso. Se eu tenho que colocar 1 e sempre voltar 10. Quando colocar 1 e voltar 9, paro. E esse é um grande problema. Sim. Porque você acaba, primeiro, limitando sua esteira de produtos ou pensando em mais leques de produtos e vários outros aspectos, como, por exemplo, você acabar gastando cada vez mais, né, gradativamente, porque isso é natural. Você gradativamente vai aumentando seu CAC, né, que é seu custo por aquisição de clientes, você vai gastando mais pelo mesmo produto. E aí você acaba não testando. Vou dar um exemplo prático aqui. Você vende um e-book de R$19,90, gasta 40 para vender 1. Só que de 100 vendas, 1 vira cliente. Ou seja, 100 vezes 40 dá 4 mil. 4 mil? Isso aí. 4 mil, só que eu estava gastando 8 mil com aquela minha estratégia direta. Então eu reduzi pela metade. Só que como eu estou gastando um e-book, às vezes as pessoas enxergam prejuízo. Então isso é muito problemático. Sabe uma coisa muito louca? Que tem a ver com mentalidade? Quando eu começo uma empresa, ela tem 0 dinheiro. Sim. E é para sempre assim. A empresa não tem dinheiro. Você gera e isso pertence não mais à empresa. Porque a hora que sai ali, você transforma o seu custo em lucro, você opta ou não por reinvestir nesse negócio. Sim. Então, quando você vai fazer uma promoção, eu vejo as empresas se lascando fazendo promoção. Normalmente é no pior momento que fazem promoção. E esquecem que a promoção, eu posso ter prejuízo, mas eu tenho que ter controlado quando que esse retorno vai acontecer, se vai acontecer. Então você percebe, do dia 0 que você vai abrir sua empresa lá, eu não tenho nenhum dinheiro aqui para abrir minha empresa, o que eu faço? Tipo, se você não tiver dinheiro, já era. Então, você que está pensando em abrir o negócio, ou se você não sabe, né, quanto que você precisa para o negócio girar, você precisa agora, nesse momento, fazer esse levantamento. E esse dinheiro não te pertence. Não vai te pertencer.
Você tem que pôr para girar. Girou, Sim. saiu mais dinheiro do outro lado. Se sair 0, no próximo mês você não tem mais dinheiro para pôr. Então tem que sair o que você colocou mais um tanto. E o papel do CEO, né? Sempre ficar olhando a LTV sobre CAC. Sim, o tempo inteiro. E é louco, cara, porque voltando naquela parte de cultura e das decisões e tal, por que é muito difícil quando a gente senta, coloca, debruça um plano, debruça um tempão em cima do plano, traz para as pessoas, assim, as pessoas Daniel, falam assim, tipo, não, isso não. É porque a gente tá olhando para essas coisas há muito tempo. Então a gente precisa formar as pessoas também que vão participar de todo esse processo de decisão para olhar do mesmo jeito que a gente está olhando para esse negócio aí. Total. Por que isso é uma oportunidade? Eu tenho tentado fazer muito mais isso dentro do meu time mesmo. É um time experiente, entende sobre várias coisas, mas ainda assim eu falo, olha, eu acho que isso é uma oportunidade. Por quê? Por causa disso. Eu tento compartilhar tudo que eu já pensei nesse período todo que eu fiquei olhando para aquilo lá, para que as pessoas me ajudem a tomar esse tipo de decisão. Então que tipo de negócio ou que tipo de profissional que tem contato com esse tipo de aprendizado ou de raciocínio ao longo da vida sendo funcionário? Legal. Zero pessoas, né? Tem uma pergunta para te fazer que vai um pouco nessa linha, mas que traz um pouco para o nosso objetivo do podcast, que é descobrir algumas coisas que talvez nunca foram ao ar ou que poucas pessoas sabem. Pensando ainda nessa linha de raciocínio de decisões e compartilhadas, etc, etc. Queria saber quais as decisões que você, junto com o seu time, porque já dá para perceber que você toma as decisões sempre junto com o seu time, mas quais as decisões que você, seu sócio, que o Granatum ou até mesmo em outros negócios você tomou que depois de um tempo, ou logo no dia seguinte, você falou, meu, que cagada que eu fiz. Vixe. Ou, meu, essa foi uma das piores decisões que eu já tomei. Você tá falando as de ontem? Cara, mas aquelas que realmente marcaram ali. No Granatum, olha uma coisa louca. Pré-pandemia, a gente tava crescendo bastante. Aí eu decidi pegar um meio andar lá, para dar mais conforto para todas as pessoas que estavam esmagadas. Aí peguei, reformei, gastei várias centenas de milhares de reais no bagulho. E aí, pandemou. 2 meses depois, pandemou. Mas aí foi um acaso. Só que, entendeu? Esse tipo de coisa. Outra coisa muito louca, esse foi foda, é o aplicativo do Granatum. São vários milhões, né? Nossa, deve ser dinheiro e dor de cabeça. E... Cara, eu não vejo utilidade na parada. Tipo, quando que eu vou olhar o Granatum? Quando eu tô trabalhando. Quando eu tô trabalhando, geralmente é pelo computador. Não, mas às vezes a pessoa quer, não sei, talvez, né? Não sei se faz sentido. Mas às vezes a pessoa só quer por ego. Tirar no bolso e olhar. Cara, tira um print da tela do computador e guarda. Ou anota o número. Espera, mas o que deu de errado aí no aplicativo? Tipo, é que ele falou e eu falei, mano, não tem Pensa utilidade. no seguinte, né? Assim, nada do que é desenvolvido no Granatum vem da minha cabeça. Certo. Né? Nem de dentro. Aquela história de Lean Startup, né? Das respostas estarem sempre fora do prédio, é real. Então, houve primeira coisa, né? Era a gente armazena todos os feedbacks da história do Granatum lá. E a gente, obviamente, cria nuvens de temas ali. Esse era o terceiro maior pedido. Aplicativo. Caramba. Aplicativo. Para iOS e para Android. Beleza, a gente fez um lá, só que estava ruim. E aí as pessoas, mas tinha que ser bom. E não sei o que, beleza. Vamos rodar, então, design sprint, vamos fazer inception desse projeto, começar do zero, tanana. Então, teve muita pesquisa, teve muita entrevista, teve muita prototipação, teve um monte de coisa lá. Beleza. Vamos desenvolver, então, esse trem. Vamos. Desenvolve um tempão desenvolvendo, uma bala de dinheiro sendo gasto ali, e aí vamos colocar para a rua. E aí, uma das apostas era que seria um canal de aquisição muito bom. Por quê? Os clientes estão ajudando a gente a construir esse negócio aqui. Vários outros clientes iguais a esses clientes que ajudaram a gente vão aparecer aqui e vão comprar nosso software via aplicativo. Aí vários percalços aconteceram
Um deles é que os clientes eles não queriam comprar pelo aplicativo. É louco que a gente tem cadastro pelo aplicativo, que a pessoa acessa a versão web e aí compra. Ela só não compra no app. Isso, tanto que no mobile ela compra. O aprendizado todo foi, não vamos desperdiçar então, né? Já que a gente já gastou isso aqui. E aí todo o onboarding foi adaptado, o onboarding do aplicativo, para levar para o web, do tipo assim, não é só isso, olha aqui também. E aí isso ajudou a melhorar um pouquinho o resultado, em termos de conversão. Mas hoje vocês não utilizam o aplicativo do jeito que imaginavam, né? As pessoas, elas não usam o aplicativo do jeito que a gente imagina. Olha que louco. Ele é um aplicativo de consulta para muitos clientes. Então, é tipo assim, o que eu faço? Cara, eu uso, mas eu uso também relatório. Para registrar, eu prefiro não registrar, né? Ou ainda tira foto da notinha, deixa no rascunho, coisas assim, sabe? Mas não foi do jeito que a gente imaginava. E esse foi doído. Esse foi caro, foi um erro caro. E o que a gente poderia ter feito para evitar isso? MVP, talvez? Ou já foi um MVP caro? Já foi um MVP caro, né? Pensa assim, ó, eu tenho já a plataforma. Sim. O que você quer? Eu quero a plataforma no celular. Essa era a resposta média. E aí é louco, porque assim, a maior parte dos clientes tem instalado, né, o aplicativo. E tá lá instalado. Então eles deixam guardado, tipo assim. Sim. Não vou desinstalar. Eu fico seguro aqui com o Granato, o aplicativo do Granato. Muito bom. Bom, estamos indo para a reta final aqui do podcast, né? E aqui nessa caneca aqui, ó, o Júlio nem sabe disso, eu acho. Eu sei. Alteramos as perguntas, né? Porque já fomos aqui de 2 episódios, só 2 e a gente já enjoou das perguntas. Sim, mas é isso, inovação. Inovação. E a gente deixou só 2 aqui que não tinham saído ainda. Então aqui, Flavião, tem algumas perguntas bem legais, bem interessantes. Tem aquela ainda que ele passa, que se pergunta o número da conta e a senha. O Pix. O Pix secreto. Pix surpresa. E aqui é bate-bola, jogo rápido. Eu tô pensando em outro nome pra isso. Tava até refletindo sobre isso, porque bate-bola. Se você rápido. Tem uma sugestão aí, deixa nos comentários, por favor. Mas aqui é cena rápida. Peguei, eu vou pegar um, o Júlio outro. Vão ser 4, 2 de cada. Você vai responder o que vier na sua cabeça aí, tá? Beleza. Então vamos lá, começa aí, Julião. Exposed. Já vou pegar o meu aqui. Bora lá. Flavião, como você equilibra a sua vida pessoal e profissional como empresário? Não tem divisão, cara. Não tem? Não tem. Eu acho que esse é o grande lance. Porque se tiver sol, eu vou sair pra andar de skate com meu filho 1h. Legal. E, tipo, não existe o horário comercial que me bloqueie. Só que eu trabalho à meia-noite. Se eu quiser. Sábado e domingo também. Eu não tenho muito essa divisão, cara. Pra mim, expande. Esse lance de calendário gregoriano, ele zoa a gente, né? Sim. Então, quando você tira essas limitações, você expande, você ganha número de horas produtivas na sua vida. Sim. Você ganha a vida, né? Você ganha a vida. Sim. Então, tipo, não vou trabalhar de sábado, vou trabalhar de domingo. Tipo, seu cérebro para? Não. Então, você está trabalhando, cara. Então, por que não? Eu vou abrir lá o negócio e fazer o que eu estou pensando. Então, não tenho divisão. Legal. Nem sei se isso é saudável ou não. Cara, eu fiz terapia já um tempão atrás. Levava esse tipo de questão aí. Eu sentia que ela tentava me dizer que deveria ter a divisão. Sim. Só que é sobre mim, né? Então... E você hoje vive uma fase da sua vida boa por ter essa liberdade de 1h andar de skate com seu filho e tal? Sim, eu sou livre, né, cara? Eu acho que o que é sucesso? É esse lance da liberdade. Né? Legal. Boa. Vamos lá. Uma pergunta boa aqui. Como você lida com a concorrência no seu setor? Também falei lá no outro podcast do Jordão. Eu sou até grato, cara, porque quando a gente nasceu em 2008, não tinha ninguém. E aí vieram os concorrentes com muita grana. Então, imagine um meteoro no mar que abre onda 360 graus. Então, é só escolher um lado e sair surfando. Então, eu sou grato, né? É legal essa analogia, né? Pô,
Deu até uma bugada aqui que às vezes você fica, cara, eu quero ser o melhor, eu quero ser o maior, mas não. Se vem um cara que é muito maior do que você, ele vai criar uma onda se só surfa nela. Cara, E acontece um pouco isso no nosso mercado. sim. Acontece um pouco isso no nosso mercado. Só você pensar assim, ó. Qual o tamanho do seu mercado? Enorme. Addressable market, Todas as empresas no Brasil precisam de marketing. Então, tipo assim, existe, por isso que eu falo do lance do unicórnio. Normalmente a mentalidade de empresas que querem ser unicórnio, elas têm essa mentalidade de querer arrancar a cabeça de cavalo, de boi, de galinha, sai matando os bichos no meio do caminho só para ser unicórnio. Sim. Eu acho que não é isso, cara. Não é isso. Depois que os concorrentes apareceram, eu não tive que convencer meu cliente a colocar cartão de crédito para pagar assinatura. Legal. Fiquei meio puto no começo, porque tipo, todos copiaram as funcionalidades. Fiquei meio puto. Só que aí várias outras nasceram. Sim. Então você eleva o sarrafo e aí todo mundo parte daqui para cima. Sim. Isso melhora o meu produto também. E aí, pensando em mercado, sei lá, faltam players para concorrer com a gente, para a gente conseguir atender o mercado inteiro. Que legal. E até uma pergunta plus em cima da minha, para eu tirar mais uma aqui. Como você vê isso em relação a contratar bons talentos? Por exemplo, a gente citou aqui o nome dela, Conta Azul, que é grande, provavelmente tem uma infraestrutura gigantesca. Essas startups amam geladeirinha, milkshake, trabalha 2 horas por semana. Como que você sente isso? Como que você desvia essas paradas? Tem pessoas que eram da Conta Azul, por exemplo, no meu time. Eu acho que tem a ver com o profissional, né? Com a pessoa ali. Contratar tá difícil. Sim. Hoje, né? Então, tem muita gente desempregada, mas a mão de obra, assim, né? As pessoas... Até mesmo esse negócio. Quem que quer sentar com a responsa de tomar decisão, cara? Exato. Hoje. Então, eu acho que é uma crítica geral, né? Não é culpa das pessoas. Eu acho que é culpa do que a gente foi exposto até hoje, né? Sim. Mas no Granatum... Tem todo esse processo. Eu não tenho pressa, entendeu? Quando você não tem pressa, cara, você consegue fazer as coisas melhor, assim. Legal. Eu penso. Flavião, mais uma aqui pro Dani fazer a última depois. Achei que a pergunta era grande. Como você lida com o estresse e com a pressão que vem com a gestão da sua empresa? Eu tenho minha mulher, Legal. que é minha terapeuta pessoal. Não, ela empreende também, cara. Então... Você comentou que é restaurante, né? É uma confeitaria. Uma confeitaria, isso. Cozinha da tia, acesse aí. Ter alguém para trocar ideia, não só ela, né? Eu tenho algumas pessoas que eu seus sócios já... também. Já... É porque assim, quando você conversar com seu sócio, tipo, você tá puto hoje, entendeu? Alguém fez alguma cagada aqui na NDD. Aí você vai falar com o Daniel. Os dois vão ficar putos, não vai dar certo isso, entendeu? Então eu tenho pessoas que são de fora. Legal. E que eu gosto muito de trocar ideia, que são muito sensatas, empreendem, tem uns negócios grandes, cabulosos, assim, já passaram por problemas, saca? Então, ouvir é muito bom nesse momento. Então, como que eu lido com o estresse? Tô puto, me ouve. A gente fez um episódio lá no podcast com a Cindy Carbonari, cara. Ela falou sobre comunicação não violenta e ela chama isso de... E eu nem sabia, né? Rede de apoio. É preciso que você tenha pessoas que você consiga se expressar ali. Então, você tá puto, troca ideia. Você tá estressado, troca ideia. Que isso me ajuda demais, cara. Massa. Muito bom. Bom, indo para a última aqui. O que mais te incomoda na sua empresa? O que mais me incomoda na minha empresa? Caraca, essa pergunta é boa, velho. É boa porque eu tô confortável hoje, né? Você fez uma pergunta antes que você está feliz, mas o que me incomoda... Acho que o que me incomoda é... Às vezes não, né? Muitas vezes eu não consigo passar o que eu estou pensando na velocidade que eu gostaria. Então, eu tento de um jeito, tento de outro, vai dar merda, isso aí vai dar merda. Tem que dar merda. Faz parte de aprender, mas isso me incomoda um pouco, assim. Saquei. Caraca.
Massa essa resposta. Porque na pele, assim, de um CEO, normalmente a ação de intervir, ela vem antes. Porque eu acho que é muito isso prova que a cultura é de fato cultura, seguida, eu falar né? isso. Se às vezes o senhor fala, vai dar merda, mas deixa acontecer. Eles se ferrarem pro bem, né? Porque às vezes... Eu posso estar errado também. Pode ser. É porque é sem soberba, de jeito nenhum. Mas quando você é exposto a questões, e é cíclico, tá ligado? Sim. Você vai se ligar a isso, assim, ao longo você vai falar, puta, estamos naquele ciclo, onde os erros acontecem do mesmo jeito, as dificuldades acontecem e as oportunidades também. Sim. E aí você se pega pela 5ª vez redizendo aquela coisa, revivendo aquela coisa. Isso pode cansar um pouco, assim, né, cara? Sim. Mas, pega de novo, desenvolvimento exponencial da humanidade. O ambiente muda, cara. Então, o que ontem não dava certo, pode ser que dê certo hoje. E daí você tem que manter essa tranquilidade para ouvir também, né? Muito bom. Eu gosto que o Flavião, ele sempre pensa muito bem para dar uma resposta bem formada, bem elaborada. E é legal porque nos faz pensar, né? Você meio que, nesse podcast aqui, por algumas vezes, foi a nossa rede de apoio. De passar algumas coisas ali que você já viveu. E assim, as empresas, elas nunca vão ser umas parecidas com as outras. O empresário, CEO, pode colocar um outro CMO, se colocar o Vitor na frente do Dani, vão ter pensamentos completamente distintos. Acho que isso é muito bacana, porque talvez a gente tenha a mesma frequência, esteja na mesma sintonia, mas são visões diferentes que acabam se complementando e ajudam aí nossos telespectadores, nossos ouvintes, quem está nos assistindo. Né? Espero que tenha sido bacana aí para quem ouviu. Foi muito massa. Pelo menos para mim, foi totalmente engrandecedor. Falamos sobre trabalho, vida, desafios, empreendedorismo, sobre a geração mimimi, sobre o marketing digital ser uma mentira na maioria das vezes. Flávio, muito obrigado. Faz seu jabá aí agora, fala aí dos seus negócios, conta um pouco mais como o Granatum e os seus outros negócios podem ajudar a galera aí que está ouvindo você. Legal. E é isso. Massa. Bacana. Bom, sou CEO do Granatum, então acessa lá, se você tem um negócio, independente do tamanho, acessa lá www.granatum.com.br, se cadastra para usar por 7 dias, fala com atendimento. Consome nossos conteúdos lá também sobre gestão financeira, porque tá nascendo muito conteúdo, mas tem muito para nascer ainda. A gente fala o tempo inteiro e cria, né, conteúdo audiovisual para tentar desmistificar essa treta, né? As pessoas não... Eu senti isso na pele, né? É místico falar sobre dinheiro, é difícil. Não é, cara. Então, acessa lá, testa o Granatum, fala com o atendimento, pede ajuda. Tem o ateliê de software também, para quem precisa de software customizado, ateliê.software. Então, time incrível. Fica em Poços de Caldas, mas a gente atende a galáxia inteira. Pelo menos o lado oeste da galáxia. E a Escola Lumiar também, né? A gente tem a escola, uma unidade da Escola Lumiar, que tem a ver com a cultura, tem a ver de onde nasceu toda essa história, que foi fundada pelo Ricardo Sandler, que é um puta do empreendedor também, né? Absurdo, baita referência pra gente. E a gente tem essa escola em Poços de Caldas também, então foi considerado uma das escolas mais inovadoras do mundo. Que animal, cara. Porque o método é muito louco, assim, cara. A gente forma os profissionais para trabalharem, os profissionais do futuro que vão trabalhar desse jeito que a gente precisa que trabalhem hoje. E isso é o futuro. Eu acho que assim, esses podcasts assim me fazem refletir o quanto que isso vale mais que, às vezes, aula de faculdade. Sim, aí, né? Sem dúvida. É isso. Muito bom. Mais um podcast com você, meu sócio, CEO da Nova Dimensão Digital, Júlio Lara. Posso fazer meu jabá, meu papel? Porque eu tenho que vender, né? Faz um jabá aí. E para você que tá até agora aqui no Nova Dimensão Podcast e que precisa vender mais e não sabe como, e que já tentou freelancer, já tentou outras agências, ou até mesmo tá aí perdido consumindo conteúdo sobre marketing para tentar implementar no seu negócio, entra nas nossas redes sociais, entra no nosso site, busca o nosso contato, que eu tenho certeza que uma das pessoas que trabalham aqui com a gente, ou até mesmo eu, vai entrar em contato contigo e desenvolver as estratégias digitais para fazer o seu negócio vender mais. Não desiste, mano.
Você que já se lascou com marketing digital, não desiste. Coloca os caras para trabalhar aqui que eles vão fazer funcionar o negócio. É isso, porque aqui o nosso compromisso é com o seu resultado. Esse foi mais um episódio do Nova Dimensão Podcast. A gente se vê no próximo. Valeu. Valeu.